Nope, eu falei? Tudo bom? Então, mais um vídeo pra assistir. Dessa vez se chama Como Walter White Criou Seu Próprio Inferno. Eu não vi esse vídeo, mas por se tratar de uma das melhores séries que eu já vi, já faz o quê? Acho que uns 6 anos, desde quando eu assisti. Já faz um tempo que eu vi a série, mas isso não tira o fato de ser magnífico. É muito bem escrito. E eu prezo muito por roteiros bem feitos. Eu prezo muito por uma história que tem um arco que fecha tudo algo muito bem pensado, coisa que as produções hoje em dia, né, é sacanagem, né, qualquer coisa que aparece no roteiro, qualquer coisa que aparece em algum filme ou série, você fica pensando, mas eles não acabaram de dizer que isso não pode, que isso tudo não faz sentido e tal, algo que em Breaking Bad não acontece. É um roteiro muito bem feito, muito bem pensado, além de que o fato é, quem postou esse vídeo é o Jurandir Gouveia. Não sei se é assim que se fala o nome, eu não sou muito bom de expressão, de pronúncia, mas os vídeos desse cara são muito bons. Ele realmente entra em detalhes do roteiro, entra em detalhes da produção, de como é feita a narrativa, levanta questões bastante interessantes, então eu tô na expectativa. Eu acho que vai ser um vídeo bastante legal, mas vamos lá, vamos assistir pra ver, né? A mente tem um poder incrível. Ela pode criar seu próprio universo, transformando o inferno em paraíso, ou o paraíso em inferno. Escolho governar. Pois mesmo no inferno, a ambição de reinar tem o seu valor. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Ele provavelmente vai linkar isso com alguma outra obra. Eu já vi ele fazendo isso outras vezes, eu acho muito interessante. Como aprofunda, sabe? Essa é uma história de ascensão e queda. Sim. Chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change. E sobre como Walter White se transformou em Heisenberg. Nossa série é Hoje vamos investigar um dos melhores personagens já criados e como essa série conseguiu entrar na história, para muitos como a melhor série já produzida, com recordes de audiência e até mesmo um episódio perfeito. Ozymandias, considerado o episódio mais perfeito da história, com uma impossível nota 10, mesmo depois de 10 anos. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. Mas para que realmente consigamos entender o Walter White em toda a sua complexidade, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para o tempo antes do próprio tempo, para a origem de tudo, para a origem do próprio mal. Em 1667... Falei que ele ia linkar isso com alguma outra obra. Eu acho isso legal. Acho que enriquece muito a ideia e traz um lance, traz uma ideia de filosofia. Sei lá, mano. Eu gosto, eu acho interessante. John Milton publicou um dos poemas épicos mais famosos da história, O Paraíso Perdido. O poema reconta a história da queda de Lúcifer e da humanidade, sendo expulsos do paraíso e do Éden. Seu foco está no livre-arbítrio, a liberdade de escolha que nos foi concedida, e não é por coincidência que este também seja o tema principal de Breaking Bad. What I want, what I need, is a choice. I feel like I never actually make any of my own choices. Agora um fato curioso. Eu vou pausar em alguns momentos pra tentar comentar algumas coisas, mas eu acho impressionante como a série gira em torno do tema. O tema chama a pessoa pra assistir, tipo, poxa, como que um cara como esse vai se tornar a figura com que quem me recomendou a série disse que ele se torna. Você fica nessa apreensão e aí a série inteira se transforma nele, no Walter White. Você fica muito na expectativa de ver como acontece. Porque muitas das pessoas que vão assistir a série sabem, não o seu final, mas para qual direção ela vai. Então você vê uma pessoa insegura, uma pessoa inocente, bastante frágil no começo da série. Você olha pra ele e fala, cara, realmente vai ser um personagem bem escrito e ele realmente vai se tornar o que dizem pra mim que ele se torna? Porque, pelo menos pra mim, a forma com que eu consumi a série foi de alguém que, beleza, eu sei que é uma história bastante consagrada, eu sei que é uma série bastante comentada e eu sei mais ou menos pra qual direção ela vai. Então a forma com que eu interpretei é totalmente diferente de uma pessoa que assistiu a primeira temporada, depois assistiu a segunda em sua data respectiva de lançamento e foi indo encaminhando ao personagem que viria a ser o Heisenberg. Mas é muito interessante como não só eu, mas imagino que muitas pessoas tiveram a mesma situação de eu sei que esse cara se torna, podemos dizer, um vilão. Mas como isso acontece? Todo mundo fala tão bem dessa série, todo mundo fala tão bem desse personagem. Como que isso vai acontecer? E tudo se torna em volta do Walter White. A série, pronúncia
vai pro cacete. Mas a série se torna os personagens, sabe? Não o tema. Porque o tema te fisga de primeiro momento, mas ele fica em secundário. Enfim, é uma série que sabe bem como valorizar cada personagem e sabe como fazer isso de uma forma muito boa. Nos detalhes, sabe? Enfim. William Blake, outro poeta inglês famoso, afirmou que O Paraíso Perdido tinha dado argumentos muito fortes para Satanás. O poeta achava que as justificativas e frases de Lúcifer eram tão convincentes nesse livro que John Milton teria ficado do lado do diabo sem saber disso. E é comum que pessoas também olhem para Walter White e pensem a mesma coisa, que essa série seria uma romantização do crime e dos seus atos horrendos. E aí você estaria do lado do diabo, você estaria torcendo para que o vilão ganhe. É mais ou menos isso que acontece, né? É mais ou menos essa sensação, até você parar e entender o que tá acontecendo. É o lance de perspectiva, né? A gente tá vendo a narrativa de um personagem e ele como um protagonista. Se a gente visse de um outro ângulo, talvez o personagem seria odiável desde o primeiro momento. Mas a gente acompanhou ele desde o começo, então a gente torce porque sabíamos que ele não era quem ele se torna. Enfim, é bastante complicado, mas a gente realmente torce pelo vilão. E a gente sabe que esse vilão não é tão mal assim. O que, ao longo do tempo, a gente percebe que sim, ele é bastante mal. Ele não é tão frágil quanto parecia ser. Mas o terrível destino de Walter nos mostra que, na verdade, essa é uma história de queda e redenção. Conhecemos Walter White como um professor de química que não possui o respeito dos alunos. Hey, Mr. White. Desculpa, não tem nada a ver, mas eu adoro um Corvette. Nossa, meu irmão. Make those tires shine, huh? Ou da própria família. Sim, isso não teve nada a ver com nada, só foi uma curiosidade. You're a pussy. You're like ready to give up. A transformação de Walter White não é apenas de um homem bom para um homem mau. Ela é a transformação de um homem inativo para um homem ativo. Active, inactive, good, bad. Que link Breaking legal, Bad é uma história sobre vícios, e não é apenas o vício na metanfetamina, mas em outra droga, tão viciante quanto o poder. O primeiro passo de Walter White para se tornar um homem mais ativo parece uma atitude positiva. Ao ver seu filho sendo ridicularizado por um grupo de rapazes na loja, Walter ataca um deles. What's wrong, Chief? Having a little trouble walking? E aqui, nesse momento, percebemos que Walter sentiu a força da primeira dose dessa nova droga, o poder. Por isso que o episódio central na transformação do Walter White é o 5º episódio da primeira temporada. Esse episódio está localizado entre 2 episódios essenciais. No episódio anterior, temos Walter contando para sua família sobre o seu câncer. E no episódio 6... Heisenberg. Heisenberg. This is not meth. Porque tu não tem essa expectativa, só acontece. Esta é a primeira vez que Walter White usa seu pseudônimo Heisenberg. Mas como chegamos aqui? Em uma cena onde Walter arrisca a própria vida para vingar Jesse e para pegar o dinheiro que lhe devem. O 5º episódio é a resposta para essa pergunta. Ele nos mostra Walter e Skyler indo a uma festa na mansão do seu antigo amigo, Elliot, e sua antiga namorada, Gretchen. Esse episódio, cara, é tão engraçado como as nossas perspectivas mudam. Quando eu assisti a série pela primeira vez, e quando eu cheguei nesse episódio, que é o 5º episódio, a minha interpretação era totalmente diferente quando eu assisti pela uma segunda vez. Talvez por causa que eu já era um pouco mais velho, mas no primeiro momento que eu assisti esse episódio, eu fiquei pensando, por que ele não aceita logo? Por que ele não pega esse dinheiro e faz o que tem que ser feito? Por que ele não abandona toda essa maluquice que ele tá tendo de ir para um mundo de crimes para ter dinheiro, sendo que ele pode aceitar um dinheiro que é merecido dele, que ele tem todo o direito de ter, e as pessoas que estão lhe oferecendo também não se incomodam em partir. É uma história lá da empresa e tal. Eu não vou explicar aqui, mas na primeira vez que eu assisti, eu fiquei pensando, por que ele não aceita logo? Pô, ele é tão egoísta, ele tá sendo tão, com um ego tão lá em cima, com um orgulho tão grande ao ponto de arriscar não dar um bom futuro pra família dele, arriscar morrer sem deixar nada pro filho.
troca simplesmente um orgulho que ele já não tem mais, ele tá numa situação horrível. Enquanto na segunda vez que eu assisti esse episódio, a minha interpretação era outra. Eu sabia exatamente o porquê ele não ia aceitar. E o porquê não fazia sentido com que o personagem dele aceitasse isso. E é muito engraçado com momentos diferentes em que você assiste um mesmo produto, uma mesma cena, o mesmo filme, você tem interpretações distintas. E esse episódio é um belo exemplo, porque na primeira vez que eu assisti, eu só não entendi, não concordei nem um pouco. Na segunda vez, eu não só entendia o porquê ele estava fazendo isso, mas fazia total sentido com o personagem. Ainda assim, é um episódio que te faz pensar, porque poderia tudo ser diferente. Bastasse ele ter feito uma escolha diferente. Compara a festa de aniversário de Elliot com a festa de aniversário de Walter. It's a Stratocaster. Not just any Strat. That's one of Clapton's. Well, you got a brain the size of Wisconsin. But we're not gonna hold that against you. Mas essa não é a única diferença entre eles. Walter e... Caralho, é verdade, isso eu não tinha reparado. Uma pessoa, ela tem poder, ela é respeitada, é admirada, e a outra, que sinceramente o Walter é uma pessoa muito capacitada, é muito, muito inteligente, não tem o respeito nem da própria família. E são detalhes que a gente não repara. De pouco em pouco você entende alguma coisa, mas pô, essa cena do aniversário, mano, passou totalmente batida. Eu não tinha nem feito paralelo na época de que, cara, são duas cenas de aniversário numa mesma temporada e elas são totalmente diferentes. A abordagem é totalmente diferente. E o que um tem, o outro poderia facilmente ter também. São escolhas, né, cara? Skyler estão vestidos de uma forma completamente diferente dos demais convidados. Aliás, as cores nessa série são muito importantes, desde os nomes dos personagens até suas roupas. Walter White, por exemplo, usa verde com frequência, uma cor escolhida para representar o dinheiro e a sua ganância. Sabemos que Walter já foi um cientista brilhante, mas por conta de uma decisão ruim, ele perdeu a chance da sua vida. Jesse, have you heard of a company called Gray Matter? I co-founded it in grad school with a couple of friends of mine, and I sold my share to my two partners for $5,000. Care to guess what that company is worth now? Millions. Billions. Billions. Agora sente-se humilhado. É nessa situação, cara. Quando ele vai numa festa do aniversário do Elliot, ele vê tudo que o cara tem e ele pensa, era pra ser meu. Porque a importância dele nessa empresa era bastante grande. Ficou meio subentendido de que o que foi possível no futuro foi graças à pesquisa do Walt. Enfim, pelo menos foi o que eu entendi. Então, ver tudo que o cara ganhou e fazer essa comparação com o que o Walter White tem, que ele é simplesmente um professor não respeitado e tal, é um soco na cara muito grande, mano. Ainda mais um episódio depois dele contar à família que ele tinha sido diagnosticado com câncer. Então é ver sua vida ruir, sua vida acabar, enquanto você vê um amigo seu, que talvez nem seja tão capacitado e tenha o que tem por tua causa, ganhando o respeito que você merecia. Enfim, a primeira temporada tem esses detalhes, tem as situações tão sutis, tão pequenas, que da primeira vez que eu assisti eu só deixei passar, eu não percebi, e era tão fútil, talvez. São coisas que começam a fazer sentido ao longo das temporadas, você começa a entender melhor o que é o personagem e o que torna ele tão bem escrito. Porque as pessoas acham que o Walter White é um personagem bem escrito, porque é um personagem que, mesmo ele mudando muito, ele não parece muito diferente do que ele deveria ser. E essa estranheza, poxa, porque ele se torna uma pessoa totalmente diferente? Mas o ponto é, por que isso não é estranho? Porque desde o primeiro episódio da primeira temporada, a gente vê alguém que é capaz de fazer de tudo. E o que a gente acompanha é ele botando em prática o que ele é capaz de fazer. Pelo rumo que sua vida tomou. This is Walter White. Back at Caltech, you were just a master of crystallography. You run the company with Elliot. Oh, no, that's Gretchen and Elliot. I gravitated toward education. What university? No primeiro e no segundo episódio. Nessa cena ele fala, uma universidade pequena da cidade. Não é uma universidade de renome e tal. Acho que nos Estados Unidos tem muito disso, né? De seu emprego, sua área. Isso define muito a influência e importância que você tem. No Brasil não é tão levado assim, em consideração. Mas tem um peso bastante grande nessa cena. Episódios, Walter já havia começado a fabricar metanfetamina, mas os negócios deram errado e ele se viu cometendo homicídios e por isso desiste do mundo do crime. Mas uma conversa com o Elliot vai trazê-lo de volta. Asking me to come work for you at Gray Matter? Yeah, why not? You'd fit right in. You're brilliant. You got a ton of experience. We have excellent health insurance. Essa frase. Se não houvesse essa frase, eu tenho certeza que ele aceitaria. É porque, né, você tá falando com um cientista, um gênio, e você acha que ele não vai entender qual é o seu jogo? Ficou nítido que o Elliot,
nessa situação não só queria convencer o Walter White, mas ele pensou que mencionar o plano de saúde seria algo que garantisse a resposta positiva. Mas não nesse caso. Foi justamente essa oferta do plano de saúde que deixou nítido que ele não estava sendo chamado por capacidade, por ser alguém capaz de atuar nessa área, e sim por pena. E sim por tentar ajudar alguém que precisa do plano de saúde. Ficou nítido pro White qual era a intenção. E é por isso que ele nega. Porque ele é muito orgulhoso para aceitar esse tipo de coisa. Mas ele aceitaria se essa frase não existisse. Aqui temos um momento crucial de encruzilhada moral. Walter White tinha uma escolha. Ele poderia aceitar o trabalho ou a doação, afinal, aquilo era seu por direito. That money, as far as we're both concerned, that belongs to you. Mas seu orgulho e inveja são mais fortes. Nesta cena, durante a festa, Walter entra na biblioteca de Elliot. O roteiro diz: neste momento íntimo, Walt absorve tudo. Ciúme, arrependimento, o conhecimento do que poderia ter sido, o envolvendo como uma onda gigante. Um acesso de tosse tira o Walt de seu devaneio, mas um lembrete de como sua vida é completamente frustrante. Por isso, quando Elliot oferece ajuda para Walter, ele não aceita. Ele não quer nada de graça. Ele rejeita a ideia de doação e classifica como esmola. Walter não quer ser um servo no céu. Ele prefere reinar no inferno. Eu acho que não é nem isso também. Não é o fato de ser uma ajuda, ser esmola, ou aquela doação não ser de direito dele. Mas ser da ideia, tipo, ele tá recebendo por algo que ninguém sabe que ele fez. Ele não quer o dinheiro que ele recebe sendo o criminoso que ele é. Ele gosta de ser reconhecido, de ser o melhor no que faz, de ser a referência. E esse poder que está sendo mencionado é o que mantém ele fazendo isso. Chegou num ponto da série que o dinheiro que ele tinha era mais do que ele precisava. Era muito mais do que a família dele precisava. Mas ele continuava por causa que ele gostava de ser o melhor. E naquele momento ele viu que o Elliot era visto como o melhor. E é muito da sensação de saber que não, poderia ser ele ali. Poderia ser a foto dele estampada, poderia ser ele como uma capa de revista porque ele era capaz. Então o sentimento de aceitar essa ajuda e olhar como esmola não é só isso. É da ideia, tipo, mesmo que seja de direito meu, ninguém vai saber, não serei reconhecido. É uma ideia dessa. Ainda mais um homem no final da sua vida fica naquele sentimento de ela tem que fazer algo que marque. Ela tem que fazer algo de importância antes de ir. E ele sabia que tinha seus dias contados. Enfim, são tantas nuances, são tantas interpretações, são coisas parecidas, mas mudanças sutis que cada um tem uma visão diferente. É uma cena que na primeira vez que eu assisti, eu só deixei passar tudo. Pra mim só foi um cara sendo um idiota de não aceitar a doação. Não quer nada de graça. Ele rejeita a ideia de doação e classifica como esmola. Walter não quer ser um servo no céu. Ele prefere reinar no inferno. We had someone, this Deus Ex Machina, kind of a moment where this rich figure from Walt's past comes to him and says, I heard about your cancer, I heard about your problems, I want to give you money, I want to pay for your treatment, I want to make things good. There's no earthly reason he should turn it down. Right. Not even as a point of pride or whatever. If you really want to provide for your family, you swallow your pride and you take this amazing deal, and instead, because of pride, because of ego, he goes back to cooking meth. Na real, é realmente por isso. Depois dele ver essa situação que ele se decide voltar mesmo. Neste momento, com a cabeça raspada, diante de Tuco e com um novo nome, Walter cria um alter ego, uma segunda personalidade. Por um tempo ele viverá uma vida dupla, mentirá para todos e para si mesmo para manter seu disfarce. Enquanto isso, aos poucos, será consumido por essa nova personalidade e aos poucos, Walter White vai morrer e Heisenberg vai assumir o controle de sua vida. Basta ver a sequência das suas ações. Apesar de, no segundo episódio, ele matar o Crazy Eight, podemos argumentar que aqui não passou de legítima defesa. Mas lembre-se, este é um homem viciado em poder e, como todo viciado, ele vai procurar ocasiões para alimentar seu vício, como no episódio seguinte, quando Walter explode o motor do carro deste homem simplesmente porque ele roubou sua vaga no estacionamento. E agora, ao explodir a sala de Tuco, Walter experimenta o poder mais uma vez. E podemos justificar suas ações novamente dizendo que ele estava pegando o que era seu por direito e trazendo justiça para o Jesse. Mas mesmo assim, Walter faz um acordo com Tuco. Let's say you bring me
Another pound next week. Money up front. Mas é apenas no episódio 12 da segunda temporada que temos uma demonstração clara da capacidade de crueldade de Walter. Sim, Jane era uma má influência para Jesse, mas no decorrer da história perceberemos que Walter era uma influência ainda pior. Esse episódio é repleto de metáforas visuais que prenunciavam a morte de Jane. Em alguns momentos vemos a preocupação de Walter de virar sua bebê, mas quando ele desvira Jane, ele acidentalmente causa sua morte e não faz nada para impedir. Com essa atitude, Walter causa um sentimento de culpa que consome o Jesse e faz com que o pai de Jane colida 2 aviões. Jesse ainda vai descobrir a verdade em um momento de sadismo cruel da parte de Walter White. I watched Jane die. I watched her overdose and choke to death. I could have saved her, but I didn't. Como bem afirmou C.S. Lewis, o orgulho leva a todos os demais pecados. Mas ali, faz um tempo que eu assisti, então, tipo, não tá muito fresco na minha memória. Mas ali era uma situação, como que eu posso dizer? Ficou nítido que o Walter, ele é uma pessoa muito metódica. Se for necessário para ele conseguir alcançar seus objetivos, ele vai fazer. Assim como o Jesse era simplesmente alguém, era uma ferramenta para que ele conseguisse fazer o que faz, o Walter poderia fazer a metanfetamina, mas ele não poderia vender. Ele precisava de alguém para fazer isso. E o Jesse era essa ferramenta. E todo mundo em volta dele é como se ele visse como ferramentas para alcançar o seu objetivo. E naquele momento, no final dessa temporada, aquela garota era um problema para ele. Aquela garota não só atrapalhava quem era responsável pelo final da linha de produção do esquema de drogas dele, mas era alguém que aos poucos iria levar o Jesse pro fundo do poço. Então, tipo, eu não vejo que o Walter fez isso porque ele é sádico ou porque ele queria poder, mas eu vejo como ele tivesse feito isso simplesmente porque ela é um problema. A oportunidade surgiu. Eu não vou garantir que esse problema continue. Não é minha culpa, aconteceu, finge que nada rolou. E o sentimento do Jesse depois de culpa, de que, porra, isso aconteceu por minha causa e tal, era um plus pro Walter, porque ele poderia usar disso pra convencer o Jesse a continuar fazendo o que faz. Então, não é como se ele quisesse poder, mas ele tinha um objetivo, aquilo era um empecilho e aquilo era uma oportunidade de solução. E ele só deixou acontecer. Claro, depois, quando nessa cena ele joga na cara e ele explica a situação, é uma outra fase do personagem. É algo muito além dele e que, de novo, aí sim, pra ele demonstrar poder, ele usa desse acontecimento. Nessa parte concordo. Na anterior, não. Eu acho que foi um acidente, uma possível solução para um problema e ele só deixou rolar. Mas no final das contas, né, ele fez merda. No final das contas, o que ele fez não é legal, né? Mas a gente tá falando de um personagem que a gente vê ele se transformando no próprio diabo, entende? É por isso que a gente continua acompanhando. Ver como ele se tornou quem ele diz ser. Enfim. Como bem afirmou C.S. Lewis, o orgulho leva a todos os demais pecados. O homem orgulhoso, mesmo quando conquistou mais do que poderia desejar, tentará conseguir sempre mais, só para garantir seu poder. E por conta de suas atitudes, Walter perde sua família, seus amigos e o respeito pelo qual ele lutou tanto, até que tudo ao seu redor se tornou inferno. Eu, miserável, para onde devo voar? Ira infinita e desespero infinito, para onde eu voar é inferno. Eu mesmo sou o inferno. Para manter seu poder, Walter será capaz de... Isso faz muito sentido nessa cena daqui, cara. Essa cena daqui mesmo. Essa frase combina extremamente com essa cena. Walter será capaz de envenenar uma criança, manipular seu amigo, abusar de sua esposa, matar Mike e se associar a este grupo. E quanto mais ele consegue o que ele sempre quis, mais distante ele fica da sua família. Walter White became so much more interesting when he stopped being a victim of the universe and he became a victim of himself. And the truth is, in hindsight, he was always a victim of himself. You know, he's the architect of his own problems, as most of us are. It got really interesting when we realized he wasn't really doing it for his family. Walter White seems like the antithesis of a criminal when we first meet him. He really was meant to be a criminal. Jesse Pinkman, who when we meet him is a criminal, should never have been a criminal. É verdade. He's one of the world's most adept liars. And he lies first and foremost to himself. This is a guy who deludes himself at every turn about why he does the things he does, about
who he is and what kind of morality and goodness he possesses. This is a man who still thinks of himself as a good provider and a good man. E com isso, vez após outra, Walter é chamado de diabo. Speak of the devil. Mr. White, he's the devil. You are the devil. Nesta cena temos algo ainda mais simbólico. The 1 gallon, as discussed. You take that back home to your people, test it. You're satisfied, I can get the other 665. Um galão mais 665 é igual a 666. 666. Na série, Walter se torna o tentador de Jesse. Por influência de Walter, Jesse até mesmo se torna um assassino. Mas a história de Walter White merecia um final perfeito. E para isso, temos a trilogia Breaking Bad. Os 3 últimos episódios dessa... Ozymandias, Granite State e Felina. Cara, não tinha forma melhor de terminar. Tinha que terminar daquela forma, porque se fosse um final feliz, seria contraditório. Se fosse um final onde as pessoas mantessem o respeito a ele, seria um final contraditório. Desde o começo da série foi estabelecido que aquilo era uma história com um final trágico. O Walt vai morrer, ele está condenado. Ele está fazendo tudo isso por um único objetivo. E esse objetivo que ele tinha foi se distorcendo ao longo das temporadas, se tornou outra coisa, ao ponto das últimas temporadas ele se colocar contra a própria família. Ele começou a fazer o que fez pela família, e no final ele estava fazendo isso passando por cima de quem fosse. Então ter um final diferente do que houve, ter um final diferente do que foi, seria difícil de aceitar. Então eu fico bastante feliz em perceber como os roteiristas tiveram a coragem de se manterem firmes e continuarem a ideia desde o começo. Era pra ser assim, era pra ser trágico e era pra ser um final realista. Era pra ser o pé no chão e algo digno do personagem que a gente criou. E foi o que aconteceu. Tanto que os 3 últimos episódios é uma consequência tão grande, tipo, chega um momento que você só quer um momento pra respirar, você só quer um momento que pare, você quer que toda a bagunça que tá acontecendo acabe e você consiga ver os personagens terem um momento, terem um pouco de paz. E ela chega, da pior forma possível, mas ela chega. E você não se sente enganado, você se sente recompensado, porque a todo momento você quer um ponto final daquela bagunça que tá se tornando. E esse ponto final vem. E você fica em dúvida, era isso que eu queria? Mas era. Enfim, essa série é muito boa. Muito boa. A série forma uma sequência perfeita, começando com Ozymandias. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. Ozymandias, outro poema, este escrito por Shelley, fala sobre a estátua do faraó egípcio Ramsés II, mostrando como um poder é efêmero e, inevitavelmente, é perdido. E é isso que vemos acontecer com Walter. E isso é necessário. Caralho, eu não sabia. Nossa, então tem um peso muito maior o nome. Para o seu caminho de volta. Diferente do Diabo de Milton, Walter ainda tem a possibilidade de redenção, mas para isso, esse personagem precisará ver a consequência de todo o mal que ele causou. Hank é morto. Jesse se torna um escravo. Seu filho descobre a verdade sobre seu pai e o denuncia. What are you doing? Yeah, I need the police. My dad, he put a knife on my mom. He attacked her. Resultando no sequestro de sua filha. É o que eu falei, mano, são 3 episódios, é uma sequência que você não consegue parar, é todo momento algo acontecendo, você só quer um ponto, uma conclusão. E é aqui, o clamor de uma filha por sua mãe, que vai fazer com que o Walter comece sua jornada de redenção. Aliás, essa cena não estava no roteiro. A mãe da menina estava atrás de Bryan Cranston e começou a chamar por ela. O ator, de forma genial, aproveitou o momento para adicionar ainda mais drama para essa cena. Enquanto o Walter fala com Skyler... Acho muito interessante esse tipo de curiosidade, esses detalhes. Incrível, tá? Ele tenta agir como Heisenberg, mas claramente não consegue mais. Heisenberg está morrendo. Walter White está retornando. Enquanto isso, Jesse é quem está pagando pelos pecados de Walter White.
Mas o orgulho de Walter ainda terá um papel final. Ao descobrir como Elliot e Gretchen estão mentindo sobre sua participação na empresa, ele decide resolver essa situação. Olha o arco de personagem, mano. Algo que aconteceu na primeira temporada, personagens estabelecidos na primeira temporada voltam perto do final da série. Essa é a conclusão? Não, não é. Mas é um fechamento de arco bastante interessante. É esse detalhe, esse tipo de cuidado que eu sinto falta em muitas produções hoje em dia. Estamos falando de algo adicionado em... não sei quando a série foi lançada, mas na primeira temporada. E algo finalizado na última. Existe um período gigantesco em que os roteiristas poderiam simplesmente ter esquecido. Ah, eu esqueci que eu construí esse personagem. Eu esqueci que tinha essa situação da empresa. Eu esqueci. Hoje em dia é tão comum você ver uma obra que estabelece regras, estabelece princípios, limites, estabelece situações de personagens. Não passam 10, 20 minutos. E o que acontece a seguir quebra totalmente o que é estabelecido. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante em Breaking Bad é como é bem estabelecido. Se algo é colocado, para isso ser resolvido, vai ser resolvido de forma lógica. Vai ser resolvido com algum preço. E isso torna tudo muito crível. Ao mesmo tempo em que detalhes, coisas colocadas lá no começo, arcos abertos há muitas temporadas atrás, são finalizados com muito esmero, com muito cuidado. Então, esse tipo de atenção colocada em uma série que terminou em 2013 é muito raro de se ver hoje em dia, mano. É bizarro, é assustador como obras que começaram, levaram 6, 7 temporadas, 8 temporadas pra acabar e chega um momento ali, a própria obra começa a quebrar, que a própria obra começa a se diluir por causa que ela começa a quebrar regras estabelecidas lá no começo. E aí quando a gente vê e fala, poxa, tá ficando arrastado, tá ficando ruim, é porque de forma sutil, sem perceber, nós mesmos paramos de levar a sério obras que não se levam a sério. Enfim, não é o caso do Breaking Bad, muito bem escrito. Até hoje é referência quando se trata disso. Enfim, são nos detalhes. São coisas que depois de 11 anos ainda é lembrado. Eu acho que já falei demais, mas eu sinto falta disso. Quando entra na mansão de Elliot, ao fundo ouvimos a ópera Fausto, de Charles-François Gounod. Fausto é a história de um homem que faz um pacto com o diabo para alcançar conhecimento e prazer ilimitados. Mas a cena mais importante é esta. I did it for me. I liked it. Neste momento, Walter reconhece seu orgulho, ganância e arrogância. Um passo necessário para o arco de redenção desse personagem. Ele parou de mentir para sua esposa e principalmente para si mesmo. E então ele se despede de sua filha e de seu filho apenas à distância, porque ainda havia algo a ser feito. Ele precisava consertar seus erros, ou o maior dos seus erros, Jesse. Quando Walter testemunha a situação deplorável de Jesse, ele decide salvá-lo. Jesse estava livre. Ele não precisava mais pagar pelos pecados de Walter. Mas Walter precisava e merecia morrer. É nesse momento que eu digo, os roteiristas poderiam ter sido covardes e falar, não vai morrer, ele vai... o arco dele vai se fechar com ele se resolvendo com a família, com as pessoas percebendo que ele voltou a ser alguém bom, ele morrendo por conta do câncer, que foi algo estabelecido desde o começo. Poderia ser assim, mas ele merecia. É um personagem que, para sentir o peso das suas ações, sentir o peso de tudo que ele fez, ele não poderia ter acabado como o Walter White da primeira temporada acabaria. E isso é muito interessante, como realmente há o desenvolvimento de personagem, e não só isso, mas as consequências das suas ações são diferentes ao longo das temporadas. É um momento em que, se tivesse acabado da forma final feliz, podemos dizer assim, não seria certo, não faria sentido. Foi o que é dito aqui. Ele merecia acabar assim. Qualquer outro final seria injusto. E foi assim que os escritores conseguiram criar um personagem que não apenas parece complexo e tridimensional. Walter White e Jesse são personagens reais, profundos, que refletem
muitas das lutas que os seres humanos passam, arquétipos tão antigos quanto a própria humanidade, aliás, ainda mais antigos do que a própria humanidade, e por isso ressoam muito forte no nosso inconsciente e fazem com que a gente se empatize, com que a gente queira saber mais sobre eles, com que a gente realmente se emocione com este final, e certamente foi um dos finais mais perfeitos da história. Para mais vídeos como este, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Um forte abraço e arrivederci. Imagino que o final é um compilado. Mas, cara, que vídeo bom. Que interessante levantar esses detalhes, essa comparação, essa situação de, na primeira temporada ele poderia ter aceitado isso, por que não aceitou e como isso reflete no final do arco do personagem. Ver como detalhes, que eram detalhes na primeira temporada, eram coisas pequenas, como tem um peso muito maior a partir do momento que a gente conhece mais sobre a obra. E como tudo que é apresentado precisa ter algo a mais, precisa ter um motivo, um valor. Não pode ser simplesmente mais um episódio por ser mais um episódio. Enfim, Breaking Bad consegue muito bem estruturar isso, te manter interessado em cada um dos episódios, ter um motivo de cada coisa acontecer. É realmente uma obra muito bem feita. É uma das melhores séries que eu já assisti. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas percebem detalhes, coisas que estavam lá, mas ninguém percebeu e que enriquecem ainda mais a obra. Enfim, baita vídeo. Foi muitos detalhes bastante interessantes foram levantados e essa questão filosófica, essa questão, enfim, eu acho que vou ficar até amanhã repetindo as mesmas coisas, mas parabéns, Jurandir, mais um vídeo impecável, mais uma análise muito boa. É isso. Quem quiser, quem não conhecia, um baita canal. O cara levanta detalhes em narrativas. Vale muito a pena conhecer, vale muito a pena escrever. Enfim, espero que tenham gostado. Falei demais, né? Acho que tá bom.